Olá! Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, fazendo o nosso primeiro desafio relacionado à organização financeira. Eu me chamo Luiz Dourado Dias Júnior, tenho 40 anos, sou assessor de investimentos pela XP e educador financeiro. E hoje, primeiro, eu quero falar com vocês sobre o porquê de eu estar aqui trazendo esse tema de organização financeira. Primeiro, gente, porque eu já passei por situações em que esse conhecimento me fez falta lá atrás, né? Eu comecei a investir meu dinheiro em 2014, tá? E naquele momento eu comecei pensando justamente no meu orçamento. Por quê? Porque eu não tinha condições naquele momento de começar a investir. E aí, quando eu quis fazer, foi que eu realmente percebi que me faltava exatamente uma organização do meu orçamento. Eu não sabia quanto eu gastava, eu não sabia exatamente quanto eu recebia e muitas vezes eu estava no vermelho, né? Eu só tinha aquela sensação ali de estar no vermelho, de estar no negativo e não sabia para onde meu dinheiro estava indo, né? E como é que eu ia começar a investir nesse cenário? Se eu não sabia nem quanto eu poderia colocar por mês, não tinha como fazer isso. E aí, justamente naquela época onde surgiu aquela preocupação com a minha aposentadoria no futuro, foi que eu comecei a me questionar sobre essas coisas e pensar em como eu conseguiria fazer isso. E os investimentos acabaram vindo como uma alternativa para resolver esse problema para mim. E ali, né, eu cheguei à conclusão de que eu ainda não tinha a minha casa arrumada, vamos dizer assim, as minhas contas em dia, para que eu conseguisse fazer os investimentos pensando na minha aposentadoria. E ali eu comecei a buscar vários conhecimentos, estudei muito a respeito de finanças pessoais, construí um blog pessoal para compartilhar as minhas ideias, os meus conhecimentos à medida que eu ia estudando, né? Eu gostava muito, gosto de escrever também. Eu fui compartilhando isso com as pessoas e fui aplicando na minha vida, né? E aí, conseguindo fazer isso, eu consegui investir, consegui aos poucos me organizar e já algum tempo depois, isso eu pude ver que se tornou um propósito para mim, que era justamente ajudar as outras pessoas com esse conhecimento. Apesar dessa não ser a minha formação original, eu sou analista de sistemas e já trabalho nessa área há 15 anos, né? Eu sentia uma paixão, uma motivação muito grande de estar falando sobre educação financeira, falando sobre investimento para as outras pessoas, porque eu via que aquilo ali era algo muito importante, foi muito importante para me ajudar a ter uma vida até mais tranquila também. Eu podia levar esse conforto, essa tranquilidade para as outras pessoas. A gente sabe que isso não é uma missão fácil, né? A pessoa mudar alguma coisa na sua vida. Mas, a partir do momento em que eu vi aquilo acontecendo comigo, eu senti que eu poderia ajudar outras pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro. E é assim que eu defino hoje o meu propósito, a minha forma de trabalhar, né, para ajudar outras pessoas. E isso acabou depois se concretizando profissionalmente também, porque o que aconteceu? A empresa onde eu trabalho, ainda trabalho hoje, ela está no processo de privatização pelo governo federal. Então, quando a empresa entrou no rol aí das que poderiam ser privatizadas, eu comecei a me indagar, puxa, mas o que eu posso fazer, né? Que alternativa eu posso criar caso isso aconteça? Claro que a minha profissão é uma profissão que eu amo, né? Que eu gosto de fazer o que faço e com isso eu estava também abraçando uma outra possibilidade caso imediatamente eu não pudesse me reintegrar à minha profissão. Só que o que aconteceu nesse caminho aí? Eu
trouxe de volta isso que já era uma paixão minha desde 2014, né? Esse interesse pelos investimentos, por descomplicar esse tema que para muita gente acaba parecendo muito difícil, né? E para mim também era assim, parecia tudo muito complicado. Eu comecei a me apaixonar por esse tema e fui, né, cada vez estudando mais e vi nesse tema uma oportunidade também de alternativa de trabalho. E aí, a partir desse momento, desse cenário que trouxe grandes incertezas para mim, que é o cenário de privatização da empresa onde eu trabalho, eu busquei transformar esse propósito que eu falei de ajudar as outras pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro em uma profissão. Foi quando eu me tornei assessor de investimentos pela XP. E em paralelo a isso, também comecei a trabalhar com educação financeira, especialmente com alguns atendimentos individualizados e mentorias. E então, justamente por essa vivência que eu tive e com esse conhecimento que eu comecei, né, a fazer treinamentos, fazer ações educacionais e hoje estou aqui para falar de organização financeira para vocês. Isso foi um pouquinho da minha história, né? A gente agora vai começar a olhar para esse tema. Coloquei aqui um slide, né, que na verdade é um mapazinho conceitual, onde a gente vai escrever aqui algumas ideias sobre esse assunto na forma de uma conversa e depois a gente vai começar a olhar também algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer isso na nossa vida. Então, primeiro, olha só, gente, a gente vai olhar aqui para essa palavra, organização financeira. Mas uma coisa que eu vou começar dizendo logo para vocês é mais do que falar de planilha. É principalmente falar de vida, né? Do que você realmente quer, do que você realmente faz e do porquê você faz, né? Ah, como assim, né? A gente não vai falar de planilha? Vai falar de planilha. Mas a planilha, muitas vezes, ela é apenas um retrato do que você já fez ou do que você está fazendo. Mas por trás do que você já fez ou está fazendo, existem outras questões que são as coisas que vão mover você a fazer o que está fazendo. Então, olha só, gente. Primeiro vamos falar de organização. Então, o que é essa palavra de organização, né? Organização. O que é organização, né? Organização está muito relacionado ali a gente classificar, a gente, de alguma forma, rotular o que a gente está fazendo, de alguma forma a gente arrumar, né? A gente delimitar o que está fazendo, a gente representar de alguma forma, tá? Então, tudo bem. O que a gente está falando então aqui? E agora a gente está falando aqui de financeira, de finanças, né? O que será isso? O que remete a isso? Bom, aqui a gente está falando, a gente não tem como fugir de duas palavrinhas, né, importantes: receitas e despesas, né? São duas coisas aqui que a gente vai falar muito. Receita nada mais é do que aquilo que a gente ganha, né? Que aquilo, ou em vez de usar a palavra ganhar, o que a gente faz de dinheiro. Por que eu falei em vez de ganhar, né? Porque muitas vezes a gente associa o ganhar com um prêmio, né? E na verdade, quando você faz dinheiro, você não está sendo apenas premiado, né? Você está realmente transformando a sua atividade, o resultado da sua atividade em dinheiro. Então a gente gosta muito de usar o fazer dinheiro, assim como os americanos falam, né? Make money, né? Por quê? Porque o fazer dinheiro ele traz muito mais a responsabilidade para você, né? De você estar procurando uma forma alternativa de fazer dinheiro, de transformar as suas ações em dinheiro.
enquanto o ganho ele muitas vezes aparece assim como algo, um prêmio, né? Ganhei ali no jogo, né? Ganhei ali na Mega Sena, na aposta, né? Ele parece muito como algo que você recebeu, te coloca numa posição muito mais passiva, né? Então ali quando a gente está falando em receita, a gente está falando em formas de fazer dinheiro, né? Como é que eu faço dinheiro? É pelo meu trabalho hoje? É por meio de uma venda de algum produto, né? Enfim, qual é um negócio que você tem, você tira o seu prolabore, né? Então, como é que você faz dinheiro, tá? Então, é exatamente isso que você representa. E a despesa nada mais é do que tudo aquilo que leva a sair dinheiro do seu bolso, né? Você tirar dinheiro para fazer alguma coisa. Então, ok, a gente falou em organização e falou aqui de receitas e despesas. Agora eu vou colocar uma questão aqui que é muito importante. Por que a gente faz organização financeira, né? Será que as pessoas fazem organização financeira ou querem fazer organização financeira apenas para ter uma planilha bonitinha, né? O que vocês acham, né? Será que as pessoas é o sonho ali de consumo ter aquela planilha ali bonitinha com as categorias, né, organizadas, com os registros feitos? Será, né? Aí é que entra aquela questão que eu estava comentando com vocês, que falar sobre organização financeira, ela tem muito mais a ver com a vida que a gente leva, né? Por quê, gente? Olha só. Por que a gente quer fazer uma organização financeira? Porque quando a gente organiza as nossas receitas e despesas, o que a gente faz, né? A gente começa a enxergar para onde o nosso dinheiro está indo, né? Então, olha só, vou primeiro anotar isso aqui. Por que fazer? Tá? Para que fazer, né? Para que a gente faz organização financeira? Vamos colocar aqui algumas coisas. Saber com o que estamos gastando, tá? É uma razão, né? Saber quanto estamos ganhando é uma outra razão, né? Então, por exemplo, para que fazer, né? Ok, tudo bem, eu já sei quanto eu estou gastando, eu já sei quanto eu estou ganhando, mas para que serve essa informação, né? Aí, gente, eu costumo dizer o seguinte, que a organização financeira, ela é uma espécie de ponte. Por que ponte? E para onde, né? Para onde essa ponte leva? Gente, essa ponte chamada organização financeira, ela é uma ponte para os nossos sonhos, para os nossos desejos, tá? Aí a gente vai pensar assim, mas sonhos, desejos. Os sonhos e desejos, gente, eles estão relacionados a coisas que a gente considera valiosas para a gente. E muitas vezes não precisa nem ir muito longe, tá? Olha só, vamos pegar algumas situações que são sonhos e desejos. Por exemplo, tem gente que dá muito valor, até falei um pouquinho sobre isso no grupo, tem gente que dá valor, por exemplo, a crescimento contínuo. Mesmo que a pessoa, por exemplo, já seja formada, já tenha uma profissão, mas ela gosta de constantemente estar estudando para se aprimorar na sua profissão. Isso é um valor dela, é uma coisa que ela gosta. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Agora vamos só colocar um ponto. Onde é que estaria o sonho aí? Por exemplo,
Ah, poxa, aquela pessoa sabe que tem um congresso muito interessante que ocorre todo ano, por exemplo, em Portugal, só citando aqui um exemplo, né? E é um congresso que é muito interessante porque reúne ali as maiores personalidades daquela profissão todo ano, né, para falar dos assuntos pertinentes àquela profissão. Então, para aquela pessoa, como ela tem um valor muito grande relacionado a esse crescimento contínuo, ela considera que estar ali participando daquele evento agrega muito a ela em termos de crescimento, em termos de conhecimento. E aí ela elege aquilo como sendo um sonho, tá? Mas como é que ela vai chegar a esse sonho sem dinheiro para aquele sonho? E aí é o que eu estou dizendo, né? A organização financeira, ela vai ser exatamente essa ponte que vai ligar você da sua situação atual para um sonho que você quer realizar. Ah, eu falei aqui de um sonho de participar de um evento, né? Na sua área, que quando você acha que isso é muito importante. Mas os sonhos não necessariamente precisam estar ligados a isso. Você pode ter um sonho relacionado a um bem material. Simplesmente, por exemplo, o fato de você querer, por exemplo, trocar a televisão da sua casa. Ou de repente você quer comprar uma casa, né? Você quer fazer um financiamento para comprar uma casa, ou você quer pagar o financiamento da sua casa, né? Por quê? Porque ter aquela casa, né, ter a segurança daquela moradia é algo extremamente importante para você. Ah, assim como hoje tem pessoas que já têm um outro valor, um valor de independência, de liberdade. Então aquelas pessoas, por exemplo, não querem de repente se prender a uma casa, mas elas querem, por exemplo, poder morar em qualquer lugar, poder, né, mudar de cidade a qualquer momento, pelo interesse, por um gosto, por um prazer de fazer um determinado trabalho. Então você percebe que cada pessoa tem um valor e cada valor, muitas vezes, traz os sonhos associados. E por que a organização financeira ela vai ser uma ponte para conduzir a gente para esses sonhos? Porque, gente, olha só, eu falei para vocês que cada sonho desses vai ter um custo, não é verdade? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem para participar desse evento, esse evento tem um custo de inscrição, esse evento eu vou precisar pagar o meu deslocamento da minha cidade, né, para o local deste evento. Se coincidentemente for na minha cidade, eu não vou ter esse custo, tudo bem, né? Mas eu possivelmente vou ter um custo de transporte nesse dia. Ah, eu tenho um carro, mas eu vou ter que gastar a gasolina do meu carro, né? Então, pode ser que seja um valor pequeno, mas é um custo, né? Que mais? Eu vou ter que, de repente, talvez ter uma vestimenta, né? Uma roupa adequada para participar daquele evento. Talvez eu já tenha, né? Mas percebam que eu vou ter que fazer um levantamento do que eu vou precisar para esse evento. E cada coisa vai, em geral, ter um custo, tá? Ok, então se esse sonho tem um custo, eu posso ou não pagar esse custo? E aí, de onde é que vai sair essa resposta, né? A gente não precisa nem pensar muito, é da nossa organização financeira, né? É de como está o meu orçamento. Porque como está o meu orçamento vai me dizer, por exemplo, quando eu vou poder alcançar aquele meu sonho. Se eu, por exemplo, se esse sonho me custa, só para uma simplificação, né, R$ 1.000, e hoje não sobra nada do meu orçamento está no vermelho, como é que eu vou chegar a esse sonho, né? Esse sonho vai até parecer impossível para mim, tá? Então, essa organização financeira, dependendo de cada pessoa, ela vai ser ali uma ponte que vai estar em melhores ou piores situações, né? Vai estar em melhores ou piores circunstâncias. Uma pode ser que, né, esteja ali com um buraco pelo meio do caminho,
outra pode ser que já esteja ali com uma pavimentação legal, né? Mas cada um ali pode até imaginar e como pode criar essa imagem visual aí na mente, né? De como é essa sua ponte hoje para esse sonho. E muitas vezes a gente até, na dificuldade que a gente tem de fechar esse orçamento, né, essa organização financeira, faz com que a gente pense até que a gente não tem mais direito de sonhar, né? Porque a gente acaba muitas vezes ficando ali apenas na questão ali da luta pela sobrevivência e a gente tem dificuldade até de imaginar essas outras coisas. E aí, gente, outro ponto é quão importante são os sonhos, né? Então a gente está vendo que para que fazer? Vou colocar aqui algo importantíssimo, né? Realizar sonhos, tá? E aí, gente, esse aqui é um dos pontos principais, que era por isso que eu estava brincando com vocês, né? Ninguém quer fazer uma planilha bonita, né? Ou fazer qualquer outra estratégia aí de organização financeira apenas para ter, né? Apenas para tirar uma foto, para imprimir e colocar ali na parede, né? Como um troféu. O que que as pessoas querem? O que que você quer? É realizar os seus sonhos, é realizar os seus desejos. É isso que você quer, né? Então você ganha, né? Você faz dinheiro não apenas para registrar numa planilha e ter isso como um troféu, né? Você faz dinheiro porque você tem vontade de realizar coisas com a sua família, você tem vontade de realizar algum lazer, né? Ou apenas seu ou com a sua família, tá? Então você tem vontade de fazer coisas e são essas coisas que você tem vontade de fazer e que você precisa sim usar, né? Como motivação para que você possa se organizar financeiramente e consiga construir essa ponte para os seus sonhos. Então, por que essa organização financeira vai ajudar tanto? Porque ela sempre vai mostrar para você a foto do que você está fazendo. E aí você, ao ver esta foto, você vai poder se perguntar: eu estou ou não na direção dos meus sonhos, né? Das minhas prioridades? Então, é essa foto que a organização financeira vai ajudar você a avaliar. Então, gente, o que faz parte dessa organização? Eu vou falar para vocês três coisas. A gente já viu aqui por que fazer, né? Mas antes de falar até da organização, eu me lembrei de algo bem importante do para que fazer, né? A gente colocou aqui saber com que estamos gastando, saber quanto estamos ganhando, realizar sonhos, certo? Isso aqui a gente está fazendo por essa motivação, tá? Realizar sonhos. Agora, tem algumas coisas também que são importantes, tá? A gente realiza sonhos, que é uma coisa muito positiva, mas a gente também tem situações de desprazer, de dor que a gente vivencia no dia a dia da gente. Eu vou citar algumas coisas para a gente aqui, ó. Então a gente também quer fazer para evitar situações negativas. Que situações negativas são essas, gente? Vou colocar aqui para a gente, ó. A gente sabe que, na verdade, quando a gente não tem essa organização financeira, né, existem alguns aspectos que acabam interferindo até mesmo na nossa saúde. E eu vou colocar aqui exatamente alguns para a gente ver. Um deles aqui é o campeão, é fácil de identificar, o estresse, né? Não ter uma organização financeira gera muito estresse, porque a gente muitas vezes não tem, né? Chega, quer fazer as coisas e não tem condições de fazer, né? Coloquei justamente como dinheiro para tudo, porque dependendo de como a gente se organiza, a gente pode conseguir
fazer o que a gente quiser. A questão, né, vai ser quando. Dependendo, claro, do nosso orçamento, pode ser que algumas coisas demorem mais ou menos tempo. Ou a gente até mesmo chegue à conclusão de que a gente não tem condições ainda de ter o padrão que a gente quer ou aquilo que a gente quer. E talvez a gente precise o quê? Buscar renda extra, buscar, por exemplo, vender algumas coisas que a gente não está usando para levantar recursos, né? Talvez a gente precise, por exemplo, investir na nossa capacitação profissional para que a gente possa fazer mais dinheiro, né? Ou talvez buscar alternativas para empreender, né, melhor, né? De repente ter até um investimento anjo, né? De repente quero criar um negócio e tenho uma ideia, quero representar isso e levar para investidores. Então a gente precisa, talvez, quando a gente detecta que aquela organização que a gente tem ainda não nos permite ou vai levar muito tempo para nos permitir chegar àqueles sonhos que a gente quer, a gente vai precisar o quê? Talvez mudar a nossa estratégia de fazer dinheiro. Vai ter que pensar em formas de fazer mais dinheiro, tá? Aumentar a receita. Porque muitas vezes também as pessoas pensam que, quando a gente fala em organização financeira é só cortar, 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 né? E a gente fica ali naquela situação que a gente não consegue fazer mais nada. Mas faz parte, a gente tem dois instrumentos aí, a gente tem receitas e despesas. Então faz parte aumentar também a receita. Diminuir despesas, aumentar receitas. A gente tem dois instrumentos. Algumas vezes, né, a gente só vai conseguir mexer com um deles. Outras vezes vai ter a possibilidade de mexer até nos dois, né? Tem situação que de repente você já está vivendo no mínimo que você poderia. Você não tem onde cortar mais despesa, talvez, né? Pode substituir, pode fazer outras coisas, mas talvez você não tenha mais margem para fazer isso. E aí? Você vai ter que mexer onde? Na receita. Vai ter que buscar alternativas. Assim como você pode ter o contrário. Você, digamos, no momento não tem tempo, não tem como fazer mais receita, e aí você vai ter que mexer nas suas despesas, tá? Ou talvez nos dois, como eu falei. Mas o que a gente quer? Além de realizar sonhos, a gente quer evitar situações negativas, situações desagradáveis. E uma delas é o estresse. Outras que a gente pode ter aqui, por exemplo, insônia. Quem já passou por isso, né? Muita gente passa por isso. Eu já passei muitas vezes. Aquela sensação de você acordar ali no meio da noite e não conseguir mais dormir porque está preocupado com o que você tem para pagar, com o que você, né, vai ter que fazer, com a estratégia que você vai ter que fazer para arrumar dinheiro para pagar aquela conta, né? Ou de repente, poxa, para quem eu vou poder recorrer para ter esse dinheiro, né? Então, isso aqui é um mal muito grande, porque na medida que você vai mexendo com isso, você começa a ter a sua saúde afetada. E se você tem a sua saúde afetada, de repente você pode chegar num ponto em que simplesmente você não vai poder nem mais fazer dinheiro, né? Não vai ter mais alternativa, não vai conseguir trabalhar, né? Até porque, olha só, gente, outro ponto importantíssimo. Quando a gente tem essa situação de desorganização financeira, dificuldade para fechar as contas, né? Dificuldade ali para conseguir gerenciar, o que acontece também muitas vezes? A gente perde produtividade, tá? Por que a gente perde produtividade? Porque aquilo está afetando, né? A gente está se preocupando com aquilo, e a gente está com o pensamento em outra coisa. E isso muitas vezes tira o foco do que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente se distrai, muitas vezes a gente acaba indo até procurar alternativas, de repente, enquanto a gente deveria estar focando ali no nosso trabalho, a gente está fazendo outras coisas. Não, poxa, vou ter que fazer vou ter que vender isso, né? De repente para pagar a conta de luz desse mês, tá? Vou ter que
arrumar um jeito, aí de repente eu vou começar, abro ali uma janela do meu navegador, estou lá no trabalho e estou pesquisando sobre coisas, né, que eu preciso fazer para ter renda extra, por exemplo. Ou onde eu vou vender isso aqui. Deixa eu entrar aqui num site, deixa eu cadastrar um anúncio. Então, eu estou ali no meu horário de trabalho, de repente, fazendo coisas por conta daquela preocupação de fechar as contas, que de repente com o meu trabalho eu não vou conseguir resolver. Então perceba que isso começa, né, gerar um problema de produtividade no seu trabalho. E aí essa perda de produtividade pode até levar a uma situação de desemprego. Aí já pensou? Você já tinha um problema, né, que estava afetando ali a sua saúde, estava afetando a sua produtividade, o seu sono, e agora de repente você amplia esse problema por conta de um desemprego. Já pensou? Então você vê ali que como isso é sério, né? Como é importante você ter essa organização financeira, não só pelo prazer de realizar seus sonhos, mas pela necessidade também de evitar situações desagradáveis. Fora outras, né? Você pode ter aqui as dívidas, você pode ter problemas de relacionamento, e a gente sabe que muitos divórcios, por exemplo, ocorrem motivados por questões financeiras. Não que o dinheiro tenha sido o problema, mas a forma de você lidar com ele acaba muitas vezes trazendo um desgaste tão grande ao relacionamento que acaba gerando situações de divórcio, tá? Então perceba aqui que tem muitas questões que a gente também deve procurar evitar. Só para acrescentar mais algumas, né? Você pode ter problemas de pressão, né? Então, olha só como a gente vai acrescentando coisas negativas que podem vir da falta dessa organização financeira. Bem, então a gente já viu por que fazer, né? A gente já viu o que é. Basicamente, a gente está falando em receitas e despesas, ok, né? A gente está falando de alguma forma, né, de alguma coisa aí relacionada a esse tema, né, de receitas e despesas. E agora a gente vai se perguntar sobre como fazer. Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu vou colocar exatamente isso aqui. Como fazer? O que a gente precisa fazer para ter uma organização financeira, né? Olha só, gente. A gente basicamente divide esse processo em 3 pontos. Eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro ponto, que é o básico de todos, é o registrar. O que é, então, o registrar, né? A gente precisa saber, olha só, o que a gente quer, para quê, né? Saber com o que a gente está gastando, saber quanto a gente está ganhando. Então, o que a gente precisa registrar? Exatamente os nossos ganhos e os nossos gastos, as nossas receitas e as nossas despesas. A gente precisa registrar. E isso é a primeira etapa. E a gente tem várias formas de fazer isso. Mas primeiro vamos pensar, né, no que a gente precisa fazer e depois a gente pensa no como. Vamos até mudar isso aqui, né? Vamos fazer. Vou colocar assim: o que fazer? Então, primeiro a gente precisa registrar. Opa, fiz aqui demais aqui, né? E a gente vai registrar o quê? Nossas receitas e as nossas despesas.
tá? Por que registrar? Porque essa é a base, né? Primeiro, para saber com que eu estou gastando e saber quanto eu estou gastando e saber quanto eu estou ganhando e de que forma eu estou ganhando, né? De que forma eu estou fazendo o dinheiro, eu preciso registrar, tá? Ok, registrei. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? Basta registrar? O que vocês acham, né? Não, não basta registrar, né, gente? Porque, olha só, muita gente registra muito bem, né? Se você for procurar, aí você vai encontrar vários aplicativos, ou até mesmo os aplicativos do próprio banco hoje já trazem algumas funções para registrar, né? O que você está gastando. Mas tem o segundo passo aí que é importantíssimo: categorizar. Aí você vai dizer assim: ah, mas o meu aplicativo ele já cria lá as categorias, né? O que é uma categoria? Basicamente, uma categoria é você associar um nome, né, que agrupe uma receita ou uma despesa. Por exemplo, saúde, né? Saúde, por exemplo, é uma categoria de gastos. Tudo que você gastar, né, com saúde, você vai colocar, por exemplo, esse nome relacionado a esse registro que você fez, tá? Ok, isso é categorizar, né? Agrupar e colocar um nome. Mas, por exemplo, o que vai ter aí, né? Você vai fazer, por exemplo, o registro. O que fazer? Você está registrando primeiramente, por exemplo, fui à farmácia, comprei determinados medicamentos. Gastei X reais fazendo essa compra. Isso é um registro. Você disse quando, né? Por exemplo, quando foi que você fez essa compra? Eu fiz essa compra hoje, né? Paguei X reais com meu cartão de crédito e comprei, né, na farmácia X. Pronto, isso é um registro. Ah, hoje eu paguei, por exemplo, X reais referentes ao meu plano de saúde. É um outro registro. Hoje eu tive que fazer uma consulta médica e essa consulta médica o meu plano de saúde não cobria e eu tive que pagar essa consulta particular. Paguei uma consulta X, né? Consulta, por exemplo, ao clínico geral, custou R$ 300 e foi hoje, né? Então eu registrei. Percebam que todos são registros que foram feitos, tá? E esses registros eles têm um assunto em comum, que é saúde. Então, esse assunto comum é que vai ser a categoria, tá? Então, você atribui essa categoria. Ah, mas que categorias eu vou usar, gente? Isso vai ficar muito difícil, né? Olha, gente, basicamente tem 10 categorias que a gente usa, né? Assim, você, claro, pode derivar em inúmeras, né? Mas tem 10 categorias que são comuns, tá? Que são muito recomendadas pelos educadores financeiros e que você pode usar. Eu vou mostrar brevemente aqui para vocês, só para a gente ter isso claro. Olha só. Carro, aí aqui em carro está incluído seguro, manutenção, IPVA, combustível, gastos com mecânico, entre outros, né? Qualquer tipo de manutenção que você faça no seu carro. Casa, aluguel, condomínio, água, IPTU, seguro, né? Aí temos aqui saúde, compras, supermercado, lazer, educação, dívidas, reserva de emergência e investimentos. Essas são aqui já servem como categorias base para você usar para classificar os seus registros. Por quê? Elas vão servir já suficientemente para você ter uma organização satisfatória. Porque se você também tiver muitas categorias, você pode se perder nos detalhes e não conseguir
visualizar para onde o seu dinheiro está indo. Essas aqui são um conjunto bem satisfatório para você trabalhar, tá? Então, o que são primeiro essas categorias? Como eu falei, basicamente são esses assuntos que você vai usar para agrupar o seu dinheiro, né? Porque aí você começa, por exemplo, como eu falei, todos aqueles gastos eram gastos de saúde. Então, eu estou agrupando esses dados como se eu estivesse colocando esses gastos todos em uma caixa ali, né? Juntos, né? Para guardar essa informação por enquanto, tá? Então, o que é essa categorização? Essa categorização, ela vai fazer parte de um processo que a gente chama de análise. O que é essa análise, basicamente? É justamente o que a gente está falando. É saber para onde o seu dinheiro está indo, né? Ou de onde ele está vindo, né? Se de repente você tem várias fontes de renda, você conseguir separar que o seu dinheiro está vindo daqui, né? Eu estou ganhando, por exemplo, tanto porque eu alugo determinados imóveis. Eu estou ganhando, por exemplo, tanto de rendimento, né, de uma aplicação financeira. Então, eu estou usando esse dinheiro como receita para fazer alguma coisa, né? Ou eu de repente recebi porque eu fiz um trabalho ali de freelancer para alguém, tá? Então, você vai conseguir organizar isso de uma forma, primeiramente fazendo o registro. Depois você vai o quê? Categorizar. Que aí, como eu falei, quando você categoriza, você associa uma categoria a cada registro que você fez aqui, você vai saber quanto você está gastando com cada assunto, tá? E aí, quando você tem essa visão do todo, você vai chegar na última fase e vai poder fazer o planejamento, tá? Então a organização ela passa por essas três etapas aqui, ó. Registrar as nossas receitas e despesas, categorizar, tá? O categorizar está em conjunto aqui com a análise, né? Porque a categorização, ela na verdade é um instrumento básico para você fazer análise. Por que isso? Porque é difícil a gente olhar, por exemplo, vai ser difícil você ter uma percepção legal quando, por exemplo, você vê lá vários gastos de farmácia, né? Vários gastos ali com consultas, vários gastos de repente ali com compras no supermercado, tá tudo misturado ali e você não sabe, né? Não tem um grupo maior que você consiga visualizar que te permita, né, tomar algumas decisões. Porque olha só, com essas decisões, com essa análise aqui que você vai fazer, você vai começar a ver onde você de repente está gastando mais, onde você está gastando menos, onde você poderia reduzir, onde você poderia até aumentar, né? Porque justamente esse instrumento aqui que vai te mostrar isso de uma forma facilitada. Porque, por exemplo, vamos dizer, eu percebi que eu estou gastando muito com as minhas necessidades básicas. Opa! E onde eu estou gastando muito nessas necessidades básicas? Por exemplo, no supermercado. Eu percebi que a categoria supermercado é onde eu gasto mais o meu dinheiro, né? Percentualmente ali do meu salário, é o maior percentual que eu gasto. Então, o que está acontecendo no supermercado, né? Lembra que eu falei, dei algumas dicas micro para vocês? É exatamente aí que você vai começar a aplicar essas dicas, né? Que aí, opa, ok, eu estou gastando, né? Tem alguma coisa errada aí nessa questão do supermercado. Será que eu, né? Vou aplicar aquele roteirinho. Será que eu estou gastando com coisas que eu realmente preciso, né? Será que eu não estou pegando de repente coisas a mais ali que eu não preciso? Será que eu posso trocar por outras marcas mais baratas, né? Será que de repente determinadas coisas eu preciso comprar agora realmente no supermercado? Não dá para esperar, né? Não dá para esperar uma promoção, por exemplo? Não tem alguns supermercados que fazem o dia de comprar carne, o dia de comprar fruta? Só que muito cuidado, né? Lógico, hoje a gente tem uma restrição aí por conta da pandemia. A gente não pode estar circulando tanto assim, né? Mas a gente pode, por exemplo, se planejar para essas compras,
para que a gente use o dinheiro de uma forma mais eficiente, fazendo economia, né? Então, essa categorização e análise é que vai levar a gente para o segundo momento. E o terceiro momento, que é o momento de planejamento, ele já tem um olhar ainda mais amplo, né? O que é esse planejamento? Opa, peraí, eu já estou vendo, por exemplo, que, olha, eu já olhei aqui, já tenho um registro, já vi as minhas categorias, eu estou olhando de uma maneira mais ampla e vendo o seguinte, eu vejo que todo mês de janeiro eu tenho muitos gastos ali com compras, né? Meu gasto com compras sobe muito. O que está acontecendo? Espera aí, o que foi que eu gastei? Né? Ah, olha, eu comprei presente aqui para minha sogra, né? Comprei presente aqui para o meu filho, né? Ou então eu tive que pagar nesse mês aqui o meu imposto de renda. Opa! Então todo ano eu estou percebendo aqui que em março, abril, meus gastos aumentam muito aqui nessa categoria de compras, né? E acabei de ver que é por causa disso. Será que eu não posso, então, nos outros meses, fazer uma reserva para que no mês de março eu não fique aperreado, não fique apertado no meu orçamento? Então, pensamentos como esse são planejamento. Ou então outra coisa. Ah, eu estou olhando aqui, eu estou vendo que as parcelas, né? Eu tenho muitas compras parceladas. Estou vendo aqui que a soma das minhas parcelas para os próximos 4 meses já estão comprometendo muito do meu orçamento nessa categoria aqui de compras. Então eu vou esperar aqui pagar essas parcelas todas para depois fazer novas compras, né? Então, se eu tenho uma compra aqui para fazer, eu vou esperar esses meses, porque já acumulou muitas parcelas. Eu não quero que isso sobrecarregue mais o meu orçamento. Então, percebam aqui que a gente saiu de um nível de apenas registro para categorização e análise e para um planejamento, tá? Então, a gente tem 3 passos importantes. Nesse evento que a gente está trabalhando aqui, a gente basicamente vai falar de registro, tá? E aí a gente entra no como fazer. Como fazer? E aí a gente vai ter várias formas, tá? De fazer. A que a gente vai mostrar aqui são basicamente usando planilhas. Claro, pode ser que você não tenha esse recurso disponível, tá? Mas se você não tem, você pode usar, por exemplo, um aplicativo. Um que eu uso que é muito bom é o Minhas Economias. Eu cadastrei aqui uma nova conta para mostrar rapidamente aqui para vocês, tá? E a gente vai ver principalmente a planilha, mas se você não tiver, como eu falei, tem essa alternativa do aplicativo. Então você tem aplicativos, tá? Você tem planilhas, você pode usar uma agenda, um caderno, tá? Enfim, você tem aqui, olha, pra gente, como a gente está falando, várias alternativas de fazer, tá? Ah, uma é melhor do que a outra? Algumas vão ter vantagens, né? Por exemplo, se você faz num caderno, você vai ter mais dificuldade para ver isso consolidado, né? Para você chegar aqui na etapa de análise, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, se você usa um aplicativo e uma planilha, você de repente vai ter mais facilidade de trabalhar dessa maneira, né? de visualizar o que está acontecendo, de consolidar, de agrupar. Você vai ter mais facilidades do que se você usar esses recursos aqui. Mas eles são perfeitamente válidos, né? Vai depender muito da sua situação, do que você tem à disposição, né? Mas se você tem, por exemplo, um celular, você pode encontrar um aplicativo e fazer isso, tá? Ok. E o que a gente vai fazer então? A gente basicamente vai anotar, né? Vai registrar receitas e despesas
e vai associar categorias a ela, tá? Como eu falei, a gente vai aqui abranger nesse evento basicamente o registro, né, e você associar a categoria. Os outros pontos aqui da organização financeira não vão entrar no escopo do nosso evento, tá bom? Então, gente, olha só, a gente falou aqui sobre muitas coisas, né? Para que fazer, o que fazer e o como, né? E aí a gente vai mostrar exatamente esse como agora. Primeiro eu falei para vocês sobre as categorias. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá? E, primeiramente, a gente tem essas categorias, tá? E elas vão servir de base para a gente organizar as nossas despesas. Olha só, nessa planilha ela tem algumas abas, tá? Aqui embaixo. Aqui essa de categoria, ela descreve para você as categorias que a gente vai usar. A de receitas, a gente vai basicamente informar, né, o que a gente tem de receita. Em cada mês, né? Então, por exemplo, ticket alimentação, né? O meu trabalho, por exemplo, ah, sei lá, um serviço, né, que eu faço, um serviço X. Então, isso aqui vão ser as minhas receitas. Ah, não tive, não fiz nenhum serviço desse tipo esse mês. Então, né, não preenche nada. Ah, mas eu fiz aqui em fevereiro, eu fiz aqui um serviço e recebi, por exemplo, R$ 1.000. Pronto, uma receita, né? Vamos dizer que isso aqui seja uma renda extra que você tem. Ah, esse mês eu não fiz, aqui eu fiz esse serviço, eu recebi R$ 500, né? Então você vai registrar aqui em cada mês quais são as suas receitas. Por isso que eu coloquei no áudio, porque a gente vai precisar, para que vocês saiam com essa parte prática feita, né? Por isso os 2 próximos dias do evento, a gente vai precisar que vocês reúnam essas informações, tragam, né, para esses 2 dias e justamente tenham essa planilha ou um aplicativo, qualquer recurso que esteja à mão de vocês, para que vocês consigam fazer esse registro, né, o mais fiel possível. Porque muitas vezes a gente faz, gente, algo que a gente chama de contabilidade mental, né? A gente acha que sabe, a gente fica ali, opa, já gastei tanto, já gastei, mas se a gente colocar no papel, a gente geralmente vai ver que a gente não tá batendo o que a gente tem na prática e a contabilidade mental que a gente está fazendo. Então, é fundamental que a gente traga isso para números, tá? Que a gente represente isso. E como eu falei, isso aqui só está contando a história de algo da forma como a gente está vivendo. E isso aqui, né, vai justamente trazer informações para como a gente pode buscar os nossos sonhos, tá? Então, olha só, serviço X, serviço Y, né? Serviço X, na verdade, aqui em janeiro, aqui em fevereiro, aqui em abril eu recebi, em fevereiro eu recebi, janeiro e março não, tá? Então, olha só, a gente tem aqui essa representação das nossas receitas. E aí, basicamente, a gente vai fazer aqui esse informe das nossas receitas. Ah, eu tenho uma receita que eu recebo várias vezes no mês. Como é que eu vou fazer isso? Você pode colocar, por exemplo, para cada vez que acontecer, você pode colocar aqui e ir colocando embaixo, não tem problema nenhum, né? Quem tem facilidade em trabalhar, por exemplo, com fórmulas, tá? Pode fazer um pouquinho diferente. Deixa eu só arrastar aqui para esse lado, para não ficar na frente. Olha só, quem gosta ou sabe trabalhar com fórmula, pode colocar aqui um igual, né? Então vamos dizer que você executou nesse mês de fevereiro, recebeu 1.000, né? Na primeira vez que executou,
mas você fez uma outra vez esse serviço, né, um outro serviço da mesma natureza, né, e recebeu aqui mais R$ 500. Você pode colocar, editar a fórmula, ó, 1.000 mais 500, né, que aí você vai saber que você fez esse serviço duas vezes, tá? Opa, apertei aqui coisa a mais. E aí você fica aqui com o valor de 1.500. Ah, posso fazer em outro lugar e trazer depois para cá, consolidado? Pode também, né? Como eu falei, fica a critério de cada um, tá? E aqui, por exemplo, tem esse serviço X, ou, como eu falei, se você não quer registrar aqui, porque de repente pode se atrapalhar um pouquinho com a fórmula, você pode fazer isso aqui, tá? Copia e cola, deixa esse aqui que estava com 1.000, né, sem fórmula. Você vai aqui, né, e coloca 500, não tem problema nenhum, tá? O mais importante aqui é que você vai ver esse total de receitas, tá bom? Bom, e as despesas? Olha só, gente, coloquei aqui alguns exemplos, tá? Isso é só mesmo para dar um norte para vocês. E aí você tem aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai lançar essas despesas, tá? Cada dia que você for fazendo uma despesa, você vai lançando aqui, certo? Ou no dia, por exemplo, em que você pagou de fato aquela despesa, tá? Existe aqui um ponto importante, eu vou explicar rapidamente para vocês, que vocês têm duas formas de fazer isso. Você pode registrar pelo momento do pagamento ou pelo momento em que você fez aquela compra, tá? São duas formas que trazem informações complementares. Aqui eu estou optando principalmente por fazer a forma, né, em que você está registrando quando você vai pagar aquela despesa. Porque geralmente ela te oferece uma melhor visão ali no curto prazo para você gerenciar como você está gastando o dinheiro. A outra ela oferece uma visão mais de longo prazo, tá? E você pode tomar outros tipos de decisões. A gente vai abordar aqui basicamente a focada no caixa, né? Em você saber quanto você tem de dinheiro de verdade, tá? Então aqui, ó, por exemplo, paguei a escola hoje, dia 18. Aqui está tudo dia 18, foi só para dar um exemplo, né? Paguei a escola das crianças. Olha, foi 450. Então, vou lá e vou registrando. Então aqui você vai registrar, olha, de todos os meses, tá? Você vai ficar registrando aqui. A ideia aqui é apenas que você use isso para fazer essa aba aqui de despesas só para fazer o registro de todas as despesas que você teve. A gente tem uma outra versão dessa planilha que é a versão consolidada, tá? Que não é, vai funcionar parecido com essa aqui, tá? Onde você registra tudo em um único nome e vai mudando aqui a fórmula, tá? Vai depender, eu posso disponibilizar as duas versões. O importante aqui é que você vai fazer o registro e atribuir a categoria. Então, olha só, eu fui lá na Drogazil, comprei um remédio. Então, você pode registrar aqui, por exemplo, Drogazil, né? Ou outra forma que você queira colocar, a farmácia, mas qualquer coisa que te lembre de fato de onde foi que você fez aquela compra, né? E aí você vai associar, sempre vai olhar aqui, qual categoria eu preencho? É saúde, né? Então, vou aqui, escrevo saúde, exatamente igual a como está aqui, né? E sempre você deve preencher igual nos outros lugares, né? Evite, por exemplo, fazer isso aqui, preencher com maiúsculo aqui, no outro preencher com minúscula, né? Sempre preencha igual ao que está aqui nessa aba, tá bom? Então você vai registrar. E olha só, ok. Feito esse registro, algumas coisas já vão aparecer aqui para você, tá? Olha, por exemplo, ele já vai automaticamente somar todas as receitas que você registrou aqui, ele vai somar, tá? E vai trazer para essa planilha. Todas as despesas também, ele vai consolidar tudo que está aqui por mês e vai trazer para essa planilha. Então aqui você vai ver, olha só, como é que está evoluindo o seu saldo. Ó,
Ah, poxa, para esse mês aqui eu já tenho só isso aqui de dinheiro, né? E aí isso vai dando uma informação para você do quanto você ainda pode, né, gastar. E assim vai, você vai vendo isso aqui mês a mês. E tem uma informação legal que é essa redução de despesas. Você pode, por exemplo, identificar aqui quanto está reduzindo a sua despesa a cada em relação ao mês anterior, né? Ah, poxa, consegui reduzir as minhas despesas em 10% esse mês. Ah, legal, estou acompanhando isso. Ah, mas por quê, né? Só porque eu quero que. Justamente aí entra a questão dos sonhos, das metas, dos objetivos, né? Ah, poxa, estou reduzindo porque eu quero guardar para aquele objetivo, tá? Aqui a gente vai ter um consolidado, ó, e aqui entra um outro aspecto. O consolidado por categoria. Opa, aqui eu já estou vendo que, espera lá, onde eu gastei mais foi casa e supermercado, né? Olha só, né? Já sei aqui que essas duas categorias estão me dizendo alguma coisa, né? Tem uma outra visão que é o percentual. Isso tudo é preenchido automaticamente, tá? Daqui para cá é automaticamente. O que você preenche é receita e despesa, nas primeiras duas abas aqui, né? Tem a aba categoria, na verdade, que é a primeira. Então, na segunda e na terceira é o que você preenche. Esses aqui já são informações que ele te dá a partir do que você preencheu. Então, olha só, aqui, como não estão preenchidos os outros meses, não dá uma visão legal. Vou aumentar o zoom aqui só para a gente ver. Mas olha, deu para ver aqui que casa e supermercado foi o que eu gastei mais, tá? E aí, o que que ele vai te mostrar aqui? Olha, em cada categoria dessas, ele vai te mostrar quantos por cento você gastou da sua receita, tá? E aí, ó, você vai ver isso como um comportamento ao longo do tempo aqui, né? Aí você vai ver, por exemplo, se está aumentando a sua despesa com carro, com casa, né? Aí você consegue ver como é que está o comportamento, que é o que vai servir de base para você fazer os planejamentos que eu comentei antes, né? Então você vai fazer aqui o preenchimento, vai conseguir visualizar como é que está indo isso ao longo do tempo e você vai conseguir pensar em ações. E o último ponto aqui que eu queria mostrar para vocês em relação à planilha é um esquema muito interessante que é o 50-30-20. O 50-30-20, na verdade, ele basicamente é um método de você fazer o controle do seu orçamento, tá? Então, o que que ele faz? Ele agrupa essas categorias que estão aqui em outras categorias maiores, tá? Que aqui são necessidades, que deveria ser 50% do seu orçamento, até 50%, desejos até 30% e poupança e dívidas 20%. Tá? Isso aqui é o ideal. Claro que para cada pessoa pode ter uma diferença ou outra, mas isso fornece uma informação importantíssima, gente. Olha só, porque, ok, eu posso olhar aqui esse número, mas como é que eu vou julgar se está alto, se está baixo? Quando você olha para o 50, 30, 20, você tem aqui um parâmetro. As minhas necessidades básicas, por exemplo, estão aqui 74%. Isso aqui é um exemplo só, né? Opa, mas deveria ser 50%. Então, eu estou vendo aqui, com esse parâmetro, que eu estou gastando mais do que, em tese, eu deveria com as minhas necessidades básicas. Por outro lado, olha só, desejos, 16%. Poxa, então eu não estou realizando praticamente nada dos meus desejos, né? Eu poderia estar realizando mais. Se eu posso gastar 30, eu poderia estar realizando mais desejos. Eu poderia estar fazendo mais passeios com a minha família. Mas espera aí, eu não posso simplesmente pegar e começar a gastar mais, né? Eu tenho que tirar de algum lugar. Então, eu preciso avaliar aqui onde eu estou gastando mais. Isso aqui está me mostrando. Eu preciso avaliar lá estratégias de como lidar com esse orçamento, né? O que eu posso cortar, o que eu posso substituir, né, por outro tipo de gasto, um gasto que seja menor, tá? Eu posso buscar alternativas de fazer aquilo, a mesma coisa, por exemplo, né,
necessidades aqui não é por exemplo, eu posso buscar um supermercado que seja mais barato. Eu posso ver, por exemplo, tentar me programar para comprar nos dias de promoção, né? Então eu posso pensar em estratégias a partir desse diagnóstico. É esse diagnóstico que vai me mostrar, né? Então aqui eu vou ver, por exemplo, olha, eu não estou realizando praticamente nenhum desejo. Eu poderia estar poupando mais, por exemplo. De repente eu vou ver isso aqui, porque isso, por exemplo, pode me ajudar a evitar situações desagradáveis, né? A reserva de emergência tão falada, que justamente vai evitar que a gente faça determinados gastos, principalmente contraia mais dívidas, né? Contraia empréstimos para fazer justamente frente às despesas que muitas vezes são excepcionais. Então, se eu regularmente faço essa poupança para criar essa reserva, eu evito determinados problemas, né? Eu evito determinadas situações imprevistas. Outras coisas que eu posso fazer, de repente, ter um seguro de vida, ter um seguro de carro, né? Então, são coisas que você vai se perguntando aqui e que vão justamente entrando nessas categorias que te permitem um planejamento, uma proteção também do seu patrimônio, tá? Então, gente, percebam aqui que a gente veio falando de sonhos, veio falando de receitas, de despesas e mostrou uma planilha onde a gente basicamente concretizou, representou o que estava acontecendo na nossa vida em um determinado momento. E a partir dela, dessas informações, a gente consegue tomar algumas decisões, tá? Tem aqui também um aplicativo, eu não vou entrar em detalhes nele agora, tá? Mas só para mostrar para vocês, é o minhaseconomias.com.br. É fácil de vocês encontrarem, tá? Ele vai trazer uma abordagem muito parecida aqui, tá? Por exemplo, você vai registrando, né? Ele traz aqui uma interfacezinha mais bonitinha, mais legal, né? Mas você vai fazer as mesmas coisas, por exemplo, Drogazil. Ó, ele já classificou aqui como farmácia. Ele trabalha com outras categorias, mas você também pode, né, aqui, olha, ele traz uma quantidade enorme de categorias, né? Você pode usar essas ou você pode usar as suas. Por exemplo, você pode colocar aqui, já que é saúde, a gente vai colocar como saúde, tá? Quiser fazer alguma observação, medicamento XY, tá? Aí fica a seu critério, o valor, por exemplo, R$ 100. Um exemplo aqui. E aí ele tem esse conceito de conta, né? Você vai colocar exatamente aqui, ó, se foi dinheiro que estava na sua carteira, se foi cartão de crédito, conta corrente, poupança, você vai registrar de onde saiu esse dinheiro. Na planilha a gente não tem essa preocupação, tá? Mas aqui você tem. E aí ele tem outras facilidades. Se é um parcelamento, ele já vai criar, né, ali os registros das várias parcelas para vocês. O que é muito importante também na planilha, se você comprou de 4 vezes, você vai registrar lá, olha, mês tal a parcela, né, a primeira parcela, mês tal a segunda, né? Você vai registrando isso lá para você conseguir ter essa visão do que vai acontecer para frente. Aqui ele já traz algumas facilidades, certo? Não vou colocar aqui, tá? Ele vai ter também uma ferramenta de sonhos, mas não é o principal agora. A gente vai estar principalmente trabalhando com esse registro aqui, tá? Então, ó, é basicamente isso. Ele vai colocando aqui, Drogazil, né? Eu vou colocar aqui o valor, não tinha colocado. Ele te pergunta se é despesa ou se é receita, tá? Só para a gente ver aqui, ó, na análise, ali já tem aqui, por exemplo, um gráfico. Aqui ele não mostrou nada porque essa minha transação já é de março, né? Vamos ver aqui. Eu vou entrar aqui, vou colocar mês de março, tá? 2021.
março. Vamos preencher aqui. 1 de março de 2021 até, colocar aqui, 31 de março de 2021. Ó, então ele vai mostrar aqui que 100% do meu dinheiro até agora eu gastei, 100% dos meus gastos, na verdade, até agora foram com saúde. Se eu for lá e registrar uma outra transação, vamos ver aqui agora. Vou colocar aqui, compras no mercado. Olha, já classificou como supermercado. Eu gastei R$ 400 nesse dia que eu fui aqui. Ó, opa, já vi aqui que, então, ó, a alimentação foi 80%, saúde foi 20%. Então, exatamente vai ter a função, gente, de mostrar para a gente isso aqui, ó, tá? Aqui eu vejo desse jeito, lá ele mostra em um gráfico de pizza, né? Então, ele vai mostrar aqui, olha, desse mês aqui, desse período, tantos por cento foi em alimentação, né? Tantos por cento foi em saúde, tá? Essa alimentação já foi uma categoria dele ali, né? Que é uma categoria pai aqui, né, do supermercado, tá? Aqui você pode fazer toda a organização dessas categorias da forma como a gente mostrou aqui na planilha, né? Para você não ter que lidar com essa quantidade tão grande de categorias, tá? Você pode organizar as suas categorias aqui, certo? Aí você poderia até colocar, olha, assim, né? Para ter essas visões. Ah, necessidades, desejos, poupanças e dívidas, tá? Você poderia fazer dessa forma para conseguir enxergar isso que eu falei para vocês, tá? Bom, aqui do aplicativo, a ideia era apenas dar essa visão geral. Mostrei para vocês a planilha, o que a gente pode fazer, né? Aqui eu mostrei de uma maneira bem rápida, tá? A gente não teve a intenção aqui de detalhar tanto, era mais principalmente para mostrar para vocês os conceitos relacionados, né? E as ferramentas que vocês podem usar. Vocês podem usar outras, se vocês preferirem, outras de repente até já usem, né? O que a gente vai fazer de prática nos próximos 2 dias do desafio? Como eu falei para vocês, eu vou abrir o grupo no horário especificado, né, nos próximos 2 dias, e vou me colocar à disposição para orientar vocês no preenchimento, em como vocês vão preencher essas planilhas, né? Ou seja, a planilha, né? Ou aqui o aplicativo ou outro que você estiver usando, né? Então eu vou orientar, né? Vocês podem me perguntar, né? Possivelmente vocês possam ter dúvidas sobre as categorias, né? Ou como vocês organizam melhor, ou o que vocês devem preencher. Então essas dúvidas vocês vão trazer para esses 2 dias e vão trazer as informações, principalmente, tá? Para que a gente consiga pelo menos registrar 1 ou 2 meses, para que vocês já consigam comparar um mês com o outro, né? Porque aí você pode ter justamente a visão de que, opa, mês passado eu gastei mais com isso, nesse aqui eu gastei menos, né? Eu consegui reduzir meu gasto, tá? Então, aí você já pode ter uma informação a mais do que simplesmente ter um mês, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Mostrei aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, daqui a pouquinho a gente pode continuar a abordar esse assunto no grupo, tá bom? A gente pode, inclusive, eu posso entrar e fazer alguma explicação adicional, gravar um vídeo, acrescentar alguma informação para melhor entendimento do que eu mostrei aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos 2 dias para fazer isso na prática para vocês.